Olá pessoal, hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra sobre o poder do perdão. E o faço a partir de um verso de Efésios 4:32 que diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Bondade, compaixão e perdão são as coisas que marcam a essência do caráter da vida chamada cristã. Hoje queremos então falar do perdão, espinha dorsal do cristianismo. É um assunto sério demais, pois perdoar nos dá uma verdadeira dimensão da liberdade alcançada em Cristo. Nada é tão curativo, nada é tão poderoso e transformador como o perdão. Todo o peso de amargura e de qualquer ressentimento se desvanece diante do perdão. Por outro lado, toda forma de vingança nos torna iguais aos que consideramos nossos inimigos. Nos torna, às vezes, até piores. A vingança, que é um desejo tão lógico e racional, é humana, mas é um tiro em si mesmo. Um desejo que me mata mais do que ao outro. É inútil, porque acaba envenenando a própria alma. É considerado uma viagem sem retorno, com destino ao rancor, ao ódio, à amargura e, por fim, ao inferno, seja ele provisório ou definitivo. Mas o mau humor causado pelo ressentimento e pela raiva, pelo amargurado desejo de vingança, acaba causando distúrbios de saúde em nós, como a hipertensão, úlceras e toda sorte de doenças psicossomáticas, além de deixar a pessoa enfraquecida na sua capacidade de construir relacionamentos autênticos. Afinal, todos nós precisamos de perdão. E quanto mais conhecemos a nós mesmos, ou quanto mais perto da santidade de Deus nós chegamos, mais descobrimos o quanto carentes do seu perdão e da sua misericórdia todos nós somos. Somos humanamente muito miseráveis em nossas motivações e intenções. Quem de nós suportaria que fosse projetado um filme da nossa existência revelando tudo o que de mais íntimo nós já pensamos ou desejamos? Precisamos de perdão. E quanto mais conscientemente o recebermos e o doarmos, mais livre, pacífica e feliz será a nossa alma e a nossa vida. Perdoar e ser perdoado passa a fazer parte do estilo de vida daquele que ama a Deus e lhe é grato por toda a sua grande misericórdia. João, o apóstolo, diz que é impossível amar a Deus se odiamos ao nosso próximo. A coisa não fecha. E na própria oração maior que Jesus nos ensinou, pedimos repetidamente que Deus perdoe as nossas dívidas assim como eu, ou seja, da mesma forma como eu e você perdoamos aos nossos devedores. Nós autorizamos e pedimos para que Deus nos trate da mesma forma como nós fazemos aos outros. Por isso, perdoar se torna numa questão tão crucial. O perdão tem dimensões presentes, mas também eternas. Se eu não quiser perdoar, é melhor que eu nunca peque, que eu nunca erre e que eu não precise de perdão. E é melhor que eu pare de orar o Pai Nosso. Mas o que é este perdão do qual a Bíblia fala? Perdoar não é fazer vista grossa ao mal. Também não é evitar o mal e fingir que, não foi nada, como muitas vezes fazemos. Não é sequer, como é comum ouvir, perdoar sem jamais esquecer. Claro que eu não preciso esquecer, desde que os sentimentos a respeito do que aconteceu não despertem mais em mim o ressentimento, a indiferença, ou fiquem numa conta tipo somatória, onde eu digo que perdoei,
Mas se a pessoa fizer algo ruim novamente, eu acrescento ao que já disse haver perdoado anteriormente. Então, esquecer passa a ser resultado de um perdão completo. E isso é difícil, mas vai acontecendo ao longo da jornada. E o que Deus é aquilo que Deus faz quando Ele diz que cancelou qualquer dívida nossa encravando-a na cruz. Ali sim nós vemos o resultado de um perdão completo. Mas perdoar assim é fato raro, porque é aprender a olhar diretamente nos olhos do mal, a ser liberto e ser liberto por ele. Por isso, perdoar custa caro. É levar sobre si as consequências do mal praticado por outrem. É como tirar as mãos da garganta do outro e deixá-lo ir. Dói perdoar, mas o fruto deste perdão é extremamente libertador e poderoso. Você deixa de ser escravo da dor, do ressentimento, da mágoa, e passa a ser senhor sobre aquela situação. Ela não te oprime mais. Você passa a ser livre para amar, livre para viver. Que Deus nos ajude a ser uma comunidade perdoadora, uma comunidade livre para aceitar, amar e perdoar, assim como Deus nos perdoou. Que se exercite na misericórdia para ser uma casa de restauração e uma casa de cura para todos aqueles que precisam do perdão de Deus. Finalizo com uma palavra, uma parábola que Jesus contou e que ilustra tudo isso, em Mateus 18, 23 e seguintes. Jesus está apontando para o reino e para os cidadãos daquele reino. Mais uma vez ele mostra que os cidadãos do reino de Deus trazem um conjunto de marcas que os diferenciam dos cidadãos daquele outro reino, cujo rei é o inimigo de Deus. Aqueles que são renascidos pela fé, os vivificados pelo Espírito Santo, as pessoas que Deus transformou em novas criaturas, passam a viver a partir de uma nova ética, a ética do reino de Deus. Já agora nessa vida, no cotidiano de cada um, no ambiente onde sempre esteve, onde sempre viveu, mas agora sob um novo comando. E uma das principais características apontadas para esta nova vida é justamente a capacidade de perdoar e amar ao próximo. A parábola fala do dia do juízo final e do ajuste de contas que cada pessoa deverá fazer com o seu Deus, com o Deus Criador. Por isso, o que vou apresentar naquele dia diz respeito ao passado, à forma como eu vivi e usei a vida que Deus me deu. Ou seja, é como se algum de nós partisse no dia de hoje, 16 de outubro de 2020, dia que eu gravo esta mensagem, e se apresentaria diante do Criador dos céus e da terra para fazer o ajuste de contas. Vale o que eu fiz até agora, até este momento. Afinal, lá depois, não preciso mais de perdão. Terei a vida plena para a qual Deus me conquistou. Então a parábola fala desse ajuste de contas e diz que chegou um cara lá que devia muito para esse rei. Eram 10 mil talentos. 10 mil talentos, só para a gente ter uma ideia, é formado por 6 mil denários. Um denário era o valor recebido pela jornada de um dia de trabalho. Então é o equivalente a 6 mil dias de trabalho, ou melhor, 6 mil dias de trabalho equivalem a um talento. E um talento ainda não era nada diante do que ele devia, porque ele devia 10 mil talentos. Ou seja, é uma dívida impagável. Não tem como pagar, não tem como resolver essa questão. Como é que ele poderia trabalhar? Ele precisaria chegar a 343 toneladas de prata para pagar a sua dívida. São mais ou menos, 22.740 vidas necessárias para isso,
porque uma vida de uma pessoa ativa que trabalhasse ao longo de 60 anos são 21.900 dias, ou seja, 21.900 denários. Apenas numa vida normal se ajuntariam 3 denários e meio, ou melhor, 3 talentos e meio, por toda a vida de trabalho. Agora imagina, o cara devia 10.000 talentos. Ele precisaria de 2.740 vidas normais para saldar a sua dívida. Era impossível. E por isso a única saída dele é clamar por um inusitado perdão, por misericórdia e compaixão. Mas quem deixaria passar uma dívida assim? Então, o que restava era vender ele, a mulher, os filhos, as casas, tudo que ele possuísse, e ainda não faria cócegas para a sua dívida. Mas o que acontece é que o rei o perdoa. Não tem mais dívida. Ela está cancelada. Imagina a alegria, a festa, o regozijo. Poxa vida, é começar de novo. Nova vida, um recomeço. Foi um grande momento. E ao sair dali, este homem vai para a rua e encontra um outro sujeito conhecido que lhe devia 100 denários, ou seja, mais ou menos R$3.500, 100 dias de trabalho. O que ele faz? Ele chega pulando para ele e diz: eu fui perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. Você pode ir embora, feliz da vida, porque eu lhe perdoo esta dívida de 100 denários. Não, ele não faz isso. Pelo contrário, ele agarra o sujeito, ele protesta a sua dívida, ele o lança na prisão por uma dívida miseravelmente pequena. Sabendo disso, o rei o chama de volta e manda executar a sua dívida de 10.000 talentos. Revoga o perdão e ele vai prisioneiro junto dos torturadores e verdugos, ou seja, ele não foi capaz de perdoar algo tão pequeno, tendo recebido um perdão infinitamente superior. Por isso o rei diz: se fizeres assim, serás um servo malvado. É assim que ele olha para a nossa vida. A dívida que nós recebemos é infinitamente superior. E se nós não quisermos perder a liberdade daquilo que conquistamos em Cristo, através da sua morte na cruz, seremos também lançados nas trevas. Que a nossa vida seja pautada pelo critério da compaixão, da misericórdia e do perdão. O cidadão do reino, amado e perdoado por Deus, que teve sua dívida impagável cancelada, só tem um caminho: de exercer a mesma misericórdia, o mesmo perdão que Deus exerceu para conosco. Se não agirmos com a mesma misericórdia que Deus usa para conosco, igualmente seremos condenados para sempre. Iremos a julgamento e morreremos, pois o critério com que julgamos os outros também será usado para conosco. Deus é justo. Se do íntimo não vivermos e estendermos a graça com a qual nós fomos recebidos em seu reino eterno, se não a vivermos aqui e agora, o rei nos receberá com uma só saudação: servo malvado. Mas ele não quer fazer isso, porque ele nos ama. Por isso ele morreu por nós, pagando a nossa dívida. Por isso sejamos gratos, honremos o seu perdão e perdoemos a quem for preciso. Vivamos na graça e na misericórdia, nos esforçando para diariamente agradar ao nosso Senhor. A ausência do perdão e da compaixão, além de tantas outras coisas, vai trazer um prejuízo eterno para nós. Então tome hoje mesmo a decisão de perdoar e amar, e não fique mais cobrando aqueles 100 denários dos outros. Você já recebeu muito mais. Lembre-se que a tua dívida foi zerada para sempre, e cabe a ti mantê-la assim.